Era um caso de uma jovem que estava na Suíça e encaminharam para mim. Vocês sabem que eu trabalhei na Suíça. E encaminharam para mim o caso dessa moça. Ela estava com muito medo dentro de casa, muito medo mesmo. E estava com medo de sair na rua, porque já tinha acontecido, assim, uns 3, 4 eventos estranhos, onde ela quase desencarnou, né? Foi um carro que estava lá quietinho na ladeira e, de repente, ele desce e quase a atropela. Outro foi um caso de... Ela passa por em Lausanne, na pós da faculdade, eles estavam fazendo alguma pintura, e na Suíça é tudo feito assim, gente. Não é como aqui, que o povo fica sem capacete. Aí tem que conhecer a Suíça para poder entender o quanto foi estranho, no mínimo, esses acontecimentos, não é? Caiu uma ferramenta lá de cima e quase pega ela. Então ela começou a ter uma série de situações. Ela estava tomando banho na banheira, não é? E a sobrinha dela, o filho da vizinha, entra na casa, vai até o banheiro e joga um aparelho elétrico. Ela sai correndo da banheira. Então começou a acontecer uma série de coisas. E ela foi encaminhada para mim, veio até o Brasil trabalhar comigo. Ficou 1 ano na minha chácara esse caso para a gente conseguir resolver, não é? Então, qual era a história? Veja bem, ela era terapeuta, trabalhava na Suíça e viajou para a Turquia para fazer um passeio com uma amiga, não é? Juntou bastante dinheiro. O dinheiro da Suíça na Turquia é maior, enfim. E era o sonho dela ficar um tempo na Turquia. E aqui eu chamo a atenção para todo mundo que viaja, e cada lugar tem a sua cultura, não é? Cada lugar tem a sua expressão, a forma de expressar a sua fé, a forma de expressar a sua religião. E muitas vezes nós não estamos preparados para aquilo. Cada país tem a sua história. E ela foi para a Turquia. E lá ela conheceu um rapaz que era um massagista. Se apaixonou por ele. Ela também era massagista. E já não voltou, né? E ela fala assim, que ela tinha tido um casamento antes com um rapaz, e que esse rapaz era muito estranho, não é? Que eles casaram, os primeiros meses foi bom, assim, e depois ele parou completamente de querer ter relações sexuais com ela. Falou para ela: eu não sei, eu não quero, mas eu te amo, mas eu não sei o que é que está acontecendo, eu não quero ter relações sexuais com você. E aí eles resolveram se afastar um pouco para ver como é que isso aconteceria na vida dele, se ela teria isso bem, sexo com outro, e ele também, enfim, decidiram fazer assim. E ela, afastada desse companheiro, foi para a Turquia, se apaixonou por esse massagista, a ponto de resolver ficar lá. E ele arrumou logo um emprego para ela no hotel que ele trabalhava, ele era muito bem sucedido, tinha muitas clientes. E você também é massagista, você vai trabalhar aqui no meu setor, que às vezes eu fico com pessoas, isso ela me contando, eu fico com pessoas aí 2 horas me esperando, então a gente trabalhando junto e tal, enfim. E começaram a fazer ali também uma parceria profissional. E ela me contou que ela foi se envolvendo com esse rapaz de um jeito que era uma coisa assim muito estranha, que ela sentia que era estranho, né? Que ela mal tinha acabado de conhecer, não sabia nada sobre ele. Mas que ela tinha um fascínio por ele, que era uma coisa assim... Se ela ficava longe dele, se ela ia sair com amigas, eu vou sair com minha amiga hoje. Ela foi para lá com a amiga, né? Ela saía, não ficava bem, voltava para ficar com ele, uma coisa assim muito forte, que ela, sabe, não sei se foi paixão, não é? Porque eu nunca tinha sentido isso antes, mas era uma necessidade física de ficar perto dele. E ali, quando eu vi também que ele não tinha nenhum problema de ter relações comigo, né, eu também me senti mais segura. Bom, enfim.
E aí foi, ela já estava lá uns 3 meses, ele fez, agora eu preciso te contar uma coisa. Eu sou casado com um espírito. Ela, como é que é? Ele fez, eu sou casado com um espírito. É um tipo de religião que é comum aqui na Turquia, entendeu? E que nós temos um espírito que nós casamos. E esse espírito, ele toma conta de nós, nos protege. Ela, por exemplo, atrai muito paciente para mim, e foi ela que atraiu você para mim. E ela escolheu você para ser minha esposa. Se você quiser casar comigo, ela consentiu. Ela falou para mim, eu fiquei olhando para ele assim, não entendia nada disso, né? Não tinha essa religião na Suíça. Se tinha, eu nem sei, não tomei conhecimento. E eu vi ele falando, achava que era uma coisa de crendice, uma coisa simbólica, não é? Que era bem um simbolismo. E falei isso para ele. E ele disse, não é simbólico. Nós nos casamos e levou ela. Nós nos casamos no cemitério, levou ela na cova. Olha a história. Na cova, eu já tinha corrido, e você? Eu quero ver essa resposta do povo aí. Eu já tinha, corrido a 1000 léguas. Quero saber se tem alguém ainda aí que encarava essa história. Tem, Bel? Vamos aguardar um pouquinho que eu delay. Eu quero saber se tinha alguém. Por enquanto, estava tudo corrido aqui no chat. Todo mundo sai correndo? Tudo correndo vazado. Presta atenção, gente, né? Eu estou mostrando aqui para a gente já ver a natureza obsediada dela. É importante a gente ver isso, né? Ele, claro, já estava 100% obsediado por um tipo de cultura, um tipo de religião que se casa. Quando ela me contou, eu ficava olhando assim, para quem indicou ela para mim, para ver se aquilo era sério também, o que ela estava falando, se aquela pessoa merecia alguma credibilidade, porque eu já estava ali, né? E quem me encaminhou ela balançava a cabeça, assim. Ela é uma pessoa séria, assim. Ela é uma pessoa séria. E aí ela começou a falar e eu não vi nada, né? Não foi como o outro que eu vi logo, eu não vi nada encostar junto dela. E ela falando, eu também estranhei de não ter visto, né, nada. E ela foi falando que ela foi, levou ela no cemitério, fez, olha aqui o nome dela, é o nome dessa tumba. Então eu venho aqui, eu trago flores, eu trago perfume. E ela disse, estava mesmo, um monte de presente ali, que ele botava vidro de perfume, comida que ela gostava de comer, e ele se concentrava, ficava ali falando com ela. Ele disse, se você sentiu que ela, eu me arrepiava muito. Eu disse, você não percebeu que você, né, você simplesmente achou que era uma coisa simbólica, você não quis aprofundar, você não quis conversar com outras pessoas sobre essa religião, isso que era uma religião popular na Turquia. Ela disse, Lu, não. Eu disse, aí está a sua tendência a ser uma pessoa obsediada. Não é? Porque existem pessoas que têm tendências à obsessão. E o objetivo dessa live é a gente ver aqui se a gente tem alguma tendência, ou se a gente conhece pessoas que têm alguma tendência e ver como é que a gente vai lidar com isso. Meninos, não te conto, viu, o resto da história. Ela viu que era uma coisa meio fúnebre, né? Achou que ele poderia ter algum problema. E depois ela fez a Turquia é tão diferente da Suíça que eu até acreditei que eles poderiam acreditar naquilo que ele acreditava, mas que é claro que no meu conceito, né, do que eu vivo na Suíça, aquilo não podia nem existir. Conheço a religião kardecista, né, que na Suíça não é uma religião, é uma filosofia de vida, é diferente do kardecismo lá daqui do Brasil, é um pouco diferente, lá não é uma doutrina, lá é um estudo, não é? Eles estudam os livros do Kardec, enfim. Ela conhece a filosofia espírita, mas nada daquilo, né? Nunca ouvi falar disso. E eu falei para ela, olha, eu conheço um monte, viu, de religiões, de seitas, e nunca ouvi falar nisso aí que você está falando.
E ela disse que, bom, não, tudo bem, então vamos casar. Aí a gente tem que casar aqui no cemitério, porque ela tem que estar presente. Aí diz ela que topou. Foi lá no cemitério, achando que era uma coisa, sabe? Ela disse, eu não estava acreditando naquilo. Mas respeitei, porque era a crença dele. E foi. E ela disse o seguinte, que ela ficou um pouco cismada, porque ela teve a impressão de que teve coisas que aconteceram no cemitério que ela estava tonta e que ela não se lembrava direito. Ela lembrava que tinha brindado com ele com uma bebida, não é? E que ela achava que era um champanhe, mas que a champanhe estava um pouco avermelhada. Aí depois ele contou para ela que eles fizeram ali um pacto de sangue. E aquele sangue, olha que história, foi dentro do champanhe. E ela disse que não sentiu nada diferente. Começaram, ela não mudou. Não é? Eu trabalhava junto com ele ali, como parceira dele, e namorávamos, saíamos e passei. Eu não notei nenhuma diferença. Dizer que depois disso o sexo ficou melhor, pior, ou eu fiquei mais fascinada por ele ou menos, não, eu não senti nenhuma diferença. Como se eu tivesse feito uma coisa ali muito exótica, ela chamou de exótico, e vida que segue. Não é vida que segue. Passou uns 6 meses, ele chamou ela e disse, nós temos que nos divorciar. Ela fez o quê? Porque a minha esposa, você sabe que a esposa é ela, você é uma representante. Ela está desconfiada que eu gosto mais de você do que dela. Então ela não está aprovando nada disso e ela exigiu que eu me separasse de você. Ela disse que no primeiro momento ela achou que ele não queria mais nada, e com ela estava inventando aquela história. Mas ela não notou que ele estava mais frio com ela, ou que ele estava mais distante, não. Que ele estava até sofrido por terminar o relacionamento. Ela, mas se você está sofrendo tanto, por que você quer terminar comigo? Sabe, porque eu acho que ela tem razão. Eu estou começando a gostar de você mais do pacto que eu fiz com ela. Eu não posso ter esse sentimento. Quando eu me casei com ela, não é? E aí é que ela começou, aí que eu comecei a fazer perguntas a ele. Entendeu? Bom, se afastaram, não é? E a primeira coisa que ele fez também foi cortar o contato dela dentro do hotel. Olha, saia, porque eu vou pedir ao chefe para ele demitir, eu que tenho a maioria dos clientes aqui, os clientes são meus, que eu passo para você, não vai ter mais cliente para você aqui, vai embora para a Suíça. E ela foi. Quando chegou lá, ela começou a escrever carta para ele, começou a querer voltar com ele respondia, não me procure mais, e ela escrevia, passava, aí começou a acontecer essas coisas, não é que eu falei no começo da live aqui. Ela quase foi atropelada por um carro, quase teve um acidente de alguém jogar um rádio dentro de uma banheira que ela estava tomando banho, uma ferramenta despegou, enfim, começou a acontecer. Não se concretizou, mas chega muito perto de acidentes muito exóticos com ela. Não é? E aí ela ficou com muito medo, ficou presa em casa, sem trabalhar, e falaram para ela de mim. Eu falei com ela o seguinte, que eu não estava vendo nada, e eu estava na Suíça para dar aula. Se ela quisesse me procurar para esses temas, que ela me procurasse no Brasil. Não deu outro, eu vim para o Brasil, uma semana depois ela chegou. Aí eu vi. Ela estava dentro da minha chácara, aí se apresentou mesmo, né? Um obsessor, vestida com a saia, uma mulher até muito bonita. E eu tomei susto, porque eu nunca tinha lidado com esse tipo de obsessor. E eu perguntava a Baltazar, meu mentor, como é que eu vou lidar com a situação? Com toda, do mesmo jeito que você lida com todas. É um processo de obsessão, não é? Essa moça tem tendências a se obsediar, a aceitar a obsessão na vida dela. E, olha, eu sei que foi 1 ano para a gente, né, uma desistir da outra, vamos dizer assim. Então, por que eu escolhi contar esses casos? Primeiro, porque eu acompanhei. E segundo, porque eu pude acompanhar. Ela ficou 1 ano na chácara comigo e eu via, não é? Que ela ia para um dentista, e o pessoal dizia assim, mas você conhece esse dentista aqui no Brasil? Não, eu não conheço. Como você foi assim? Porque não pediu uma indicação a gente?
Ela foi, deu uma complicação no dente, né? Um iniciado meu que salvou, levou ela para um primo. Aí eu também percebi, assim, a forma dela lidar com comida, não é? A forma dela lidar, se a gente fazia alguma... Às vezes, na chácara, a gente fazia uma serenata, eu gosto muito de cantar, não sei se vocês sabem disso, eu já cantei profissionalmente. Então, a gente faz uma serenatinha e a Jenny falava para mim, olha, Lu, o pessoal aqui toma um vinhozinho, mas ela não, então tira o vinho, né? Fala com ela que aqui não é para ninguém se embebedar, então se ela já está alta. Então, eu fui observando a tendência dela, não é? De ser uma pessoa meio descontrolada, entendeu? Com um aspecto denso, não é? Ela comia muito, era uma coisa assim impressionante. A carne na Suíça é cara, muito cara. E aqui no Brasil, quando ela viu que o preço da carne era barato, era uma coisa absurda. Que eu falava com ela, olha, eu não estou regrando comida para você, não é? Mas você come muita coisa densa, você só quer. Ela mesmo cozinhava para ela, às vezes ela ia e comprava, porque não tinha na chácara, ela comprava sempre coisas assim muito densas, comidas muito densas, entendeu? Então, um dos aspectos, né, que faz com que a gente tenha uma tendência a adquirir o acompanhamento de um obsessor é exatamente se nós somos pessoas que não temos controle. Mas não é só com bebida ou com cigarro, não temos controle com tudo, né? Se somos uma pessoa muito egoísta, ou seja, fragilidade emocional.